Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer aí o pessoal da UMG, o pessoal do Labfront, os organizadores do evento, os professores que estão aqui mediando o painel, né? O Pablo Gobira, a Aline Alves. Eu acho muito engraçado estar aqui participando no tema da game art, metaverso, porque na verdade meu trabalho é super em pintura, então eu tô aqui estudando pintura por meio de outros caminhos, né? E aí eu cheguei aqui meio de gaiato no navio, é, mas estou aqui com um assunto super complexo para apresentar para vocês, então é, eu acho que é interessante para esse painel e vai ser pertinente. Bom, qual que é esse tema, né, que eu trabalho? Lá na Unesp eu estudo a imagem computacional com pintura, orientado pelo Romagnolo, Sérgio Romagnolo, que é um super pintor aí, carreira maravilhosa, em pintura, justamente. Então, eu estou estudando muito como a imagem computacional, que é essa imagem que vem de cálculos feitos por computador, 3D basicamente. Mas tem outras coisas, tipo fotografia está entrando bastante nisso, imagem gerada por inteligência artificial. Então, tem outras coisas fora o 3D. Mas principalmente o 3D eu trabalho. E como que isso tem a ver com a história da pintura, como que isso tem a ver com a estética da pintura e como que esse trabalho se desenvolve mediado também pela pintura, principalmente no campo do 3D. Depois entram aí as outras coisas, mas o 3D é super importante nesse sentido, né? Por causa do uso da perspectiva, por causa de diversas coisas. Então eu tenho esse super interesse, né? Por como que se cria uma paisagem em 3D, como que se faz essa transição, né, de pintura para 3D e fazer essa transição de volta para pintura, depois de passar ali pelo 3D, né? Vira impressão, vira pintura de novo, coisa e tal. Então eu trabalho muito com paisagem mesmo. Então, assim, fora toda essa parte de pensar sobre a paisagem em si. Como eu sou artista, né? É importante pensar sobre a expografia e tal. E primeiro, a expografia. Eu fui estudando por interesse, mas depois eu quis fazer já uma coisa um pouco mais formatada para mostrar em tela. Então eu já queria fazer um 3D renderizado de uma expografia e tal. E aí, eu comecei a ver que a acessibilidade do aparelho de realidade virtual tá bem mais acessível. Hoje já custa o preço de uma televisão, um Oculus Quest 2 lá, que infelizmente é do Facebook, mas enfim. Então, assim, você sai do tipo R$ 8.000, R$ 10.000, que custava pro preço de tipo 2.500, 3. Então, é, assim, inacessível ainda para quase todo mundo. Mas no contexto em que era e o que tá agora, tá bem mais acessível, né? E o que significa ter esse aparelho que custa o preço de uma televisão? Sei lá, você mora sozinho, você vai comprar uma televisão, vai comprar um aparelho desse, você pode escolher. É, assim, eu acho super interessante que a experiência da coisa é formatada para que você tenha uma, uma experiência da paisagem, entre aspas, né? Porque a realidade virtual, você tem que estar baseado ali em uma coisa que permite a ficção, mas que seja ali uma coisa que te coloca no chão, por exemplo. É muito importante você ter a sensação de estar no chão, porque senão você pode ficar tonto e coisa e tal. Tem várias coisas técnicas ali, específicas pro aparelho mesmo, pro funcionamento do aparelho. Então, a gente tem todo esse contexto, né? E aí tem a paisagem sem natureza, que é o assunto que eu trouxe aqui. Bom, vou partir de dois pontos que são a Anne Cauquelana, A Construção da Paisagem, é o livro dela, Construção da Paisagem. Super bibliografia boa para falar disso. O Nelson Goodman, escreveu esse livro Ways of World Making, que é super importante também para todos os assuntos de todo mundo aqui. Que ele fala da construção do mundo, formas de construir a ideia do mundo,
coisa e tal. Então é super metaverso, né? Como que a gente constrói essa ideia do metaverso, esse mundo que a gente pode acreditar, não ficar tonto quando você usa o aparelho, ter ali algum semblante de familiaridade para executar tarefas que são familiares também, e não só os jogos, né? Bom, ou mesmo nos jogos, você tem que ter o chão ali, você tem que ter uma arquitetura para sair o zumbi de algum lugar, né? Enfim. Então, vou partir desse contexto do sistema operacional, que eles quase sempre tratam como se fosse uma casa, né? Um espaço para a pessoa que é, mora ali é, nessa realidade virtual. Então, isso é o que basicamente serve de base para a construção dessas outras ficções. É, e o espaço individual. Alguns sistemas operacionais permitem que você crie e edite a sua casa, outros permitem apenas que você veja um lugar que se parece com uma casa. Então tem o lodge de esqui, tem a casa, tem o estúdio, tem o apartamento, tem todos esses. É, alguns aplicativos de convívio social, como o Spatial, que eu vou mostrar aqui, tem uma espécie especial de casa que você constrói para que as outras pessoas visitem. E esse é o único que deixa você andar para fora da casa também. E estranhamente é o único que tem a natureza, a paisagem em si mais elementar. Então você tem esses aplicativos que ele tem assim para fora da casa, assim, naturezas exuberantes, paisagens exuberantes. Mesmo que seja ficção, pode ser o espaço sideral, pode ser montanha com gelo, pode ser montanha X inventada. Esse deixa você andar para fora, ele tem um negócio super basiquinho. Então, essas experiências, elas precisam muito da paisagem, né? E para estudar o que é essa paisagem, eu estou trazendo aqui Além de Arte, porque é um movimento super interessante que estudou justamente a natureza, né? Propôs os deslocamentos da natureza e da paisagem para dentro de um contexto filosófico, um contexto conceitual, onde o próprio tecido da paisagem era o assunto. Então, tem aqui o deslocamento da natureza na hora da construção e modificação da fisicalidade da natureza, né? Que são pegar uma pedra aqui, empilhar de um jeito específico e isso ser uma operação. Tem também o deslocamento da paisagem quando registra uma ação sobre a natureza. Então, a pessoa vai lá, empilha a pedra e tira foto disso. A paisagem usa o, o- não só a natureza, ela não representa só a natureza, ela representa a natureza e a ação sobre a natureza. Então você pega aquela construção do Richard Long que sai da praia, né? Uma espiral. Aquilo é as duas modificações, porque quando acontece pela primeira vez, ela desloca o tecido da natureza, né? Fisicalidade, tem um monte de terra a mais ali. E quando ele leva para a galeria, ele leva uma fotografia da ação que funciona ali num campo filosófico, que funciona ali num campo virtual. E o último, que é o que me interessa mais, é o deslocamento por isolamento da matéria. Então eles são artistas que vão levar um monte de terra para dentro da galeria, vão levar um monte de galho para dentro da galeria e entender como isso funciona. Bom, quais que são as minhas preocupações, assim? A gente quer estar no espaço tridimensional, mas a gente continua consumindo mídia que é primariamente bidimensional, isso é uma preocupação grande. Porque para que você vai comprar, tipo, um negócio que tem tudo isso de recurso, sendo que você podia ter um monitor, uma televisão, um computador, às vezes, bem mais barato. A natureza, por meio da paisagem, está subjugada aos valores humanos, né? Principalmente ao capital. A gente pensa temas da Web3, a gente pensa pagar para entrar, a gente pensa outras coisas assim nesse sentido. E se a gente quiser uma alternativa, a gente vai encontrar como escapar disso. Ou se já está posta a realidade do Pixel Voxel. Gostaria de agradecer novamente e até uma próxima.